Fala, nação rubro-negra! Flamengo e Atlético Mineiro jogarão a segunda partida da final na Copa do Brasil em Belo Horizonte. Será que agora o presidente do Atlético Mineiro tem alguma coisa a falar contra o Flamengo, que é sempre favorecido? E vou falar sobre mais um assunto, ó. Flamengo só decidiu em casa um de 7 mata-matas na temporada, né, galera? Depois é favorecido, né? Então, veja bem a fala desses caras aí, né? Mas eu vou falar todos os assuntos aí do Flamengo hoje, né? Então vamos falar também do jogo, né? Do Flamengo com o Atlético Mineiro, mas também tem o jogo do Flamengo com o Juventude também, sobre a escala de arbitragem completa aí que a CBF já divulgou, né? Vou passar essas informações, né? E sobre o jogo do Flamengo com o Internacional, o jogo atrasado, né? Que também já está definido a data e horário. Então vamos lá. O histórico contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, a arbitragem, então todas essas informações a partir de agora aqui no canal Ibifly. Então, Flamengo e Atlético Mineiro jogarão aí a segunda partida da final da Copa do Brasil em Belo Horizonte. Então, o retrospecto do Mengão na capital mineira, vou falar, e os próximos jogos do Flamengo, que será contra o Juventude pelo Brasileirão. Então vai ter a escala de arbitragem, que já está definida, e os ingressos para a partida aí atrasada contra o Internacional, né, em Porto Alegre, tem data para início de vendas, galera. Essa informação também é muito importante, né, para quem quiser ir assistir a nossa torcida do Mengão, que é grande também lá no Rio Grande do Sul, né? Então, Flamengo e Atlético Mineiro, final da Copa do Brasil será decidido em Belo Horizonte. Então, nesta quinta-feira, aí, dia 24, foi definido em sorteio os mandos de campo aí na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo aí no dia 3 de novembro, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. Então a partida decisiva será no dia 10, no próximo mês, na Arena MRV, galera. Então já está definido os mandos de campo. Com certeza será às 16 horas este jogo aí, né? Dificilmente será em outro horário. Então nas últimas 10 vezes aí que as equipes se enfrentaram em Belo Horizonte, o Flamengo venceu em apenas 3 oportunidades, empatando uma vez e sendo derrotado em 6. Números não animam aí para a decisão, no entanto, aí nas duas últimas vezes o Flamengo venceu os 2 jogos aí. Então em 2024 aí foi Atlético Mineiro 2, Flamengo 4 aí pelo Brasileirão de 2024. Aí teve Atlético Mineiro 1, Flamengo 2 em 2023. 2 anos já que estamos invicto aí contra o Atlético Mineiro, né? Daí tivemos Atlético Mineiro 2, Flamengo 1 pela Copa do Brasil em 2022. Atlético 2, Flamengo 0 pelo Brasileirão de 2022, Atlético 2, Flamengo 1 pelo Brasileirão de 2021. Atlético Mineiro 4, Flamengo 0, Brasileirão de 2020. Atlético 2, Flamengo 1, Brasileiro de 2019. Atlético 0, Flamengo 1, Brasileirão de 2018. E Atlético 2, Flamengo 0 em 2017, no Brasileirão, né? E Atlético 2, Flamengo 2 pelo Brasileirão de 2016, né? Então o Flamengo dificilmente perde por mais de 1 gol de diferença. Se conseguir fazer um placar acima de 2 gols do Maracanã, então dificilmente o Flamengo levará 2 gols lá na casa do Atlético, né? Então o próximo jogo do Flamengo é contra o Juventude, galera, pelo Brasileirão. Então após a classificação contra o Corinthians no último domingo, pela Copa do Brasil, o Flamengo teve a semana livre para se preparar para o duelo contra o Juventude pela 31ª rodada aí do Brasileirão. Então para o jogo deste sábado, dia 26, que será às 16h30 no Maracanã, que terá a transmissão da Globo em TV aberta para o Brasil, né, todo o Brasil, a equipe de arbitragem está definida com Braulio da Silva Machado no apito. Já fiz um vídeo explicando, né, sobre isso, mas agora, para completar o trio, né, catarinense, a CBF escolheu os assistentes Thiago Labis e Gisele Casaril. No comando do VAR, o baiano Diego Pombo Lopes foi escalado. Então, passando aí a escala completa de arbitragem, o árbitro é Braulio da Silva Machado, né, de Santa Catarina. Assistente 1 é Thiago Americano Labs, de Santa Catarina. Assistente 2 é Gisele Casaril, Gisele Casaril, de Santa Catarina. O quarto árbitro é João Vitor Gobi, de São Paulo. O assessor é Marcelo Rogério, de São Paulo. O VAR é Diego Pombo Lopes, da Bahia. Auxiliar de VAR, Éder Alexandre, de Santa Catarina. O auxiliar de VAR 2 é Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal. O observador de VAR é Marcos André Gomes da Penha, do Espírito Santo. E o Quality Manager é Maria Vitória Benetti. Então, passando as informações aí sobre a venda de ingressos para Internacional e Flamengo, que já tem data confirmada para a torcida rubro-negra.
Então a partida atrasada entre Internacional e Flamengo, o jogo ainda lá da 17ª rodada do Brasileirão, está perto de ser disputado. O duelo no Beira-Rio será na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, às 19 horas, 7 horas da noite. E a venda de ingressos para os torcedores do time gaúcho começou nesta quinta-feira, dia 24, exclusivamente para sócios. E a torcida do Mengão só poderá comprar um dia antes da partida, dia 29. Então os ingressos aí de visitante para Internacional e Flamengo custam R$ 140 a inteira e poderão ser adquiridos online de terça a partir das 10 horas até as 20, né, de quarta-feira, dia 30. Então, ou seja, aproximadamente no horário aí que começa aí o segundo tempo da partida. Então a venda física aí vai ocorrer no container atrás do centro de eventos. Para chegar ao local, o acesso é feito pela rua Nestor Ludwig e o funcionamento será na terça-feira, dia 29, das 10 às 18 horas, no dia do jogo, dia 30, das 10 até as 20 horas, né? Então essas são as informações aí referente aí aos jogos do Flamengo, aos próximos 3 jogos, né? Então o Flamengo aí decidiu apenas em casa 1 de 7 jogos eliminatórios, né? Depois o Flamengo é favorecido, né? Então veja bem, após a definição aí do sorteio entre Flamengo e Atlético Mineiro, que farão o jogo de volta aí da final da Copa do Brasil na Arena MRV. Então essa será a 7ª vez no ano, entre 8 confrontos aí de mata-mata disputados pelo Mengão, que o time irá decidir fora de casa, né? É uma brincadeira. Então a única vez que o Flamengo decidiu como mandante na temporada foi diante do Bahia, nas quartas de final da Copa do Brasil. E na ocasião o Flamengo venceu os 2 jogos, tanto na ida como na volta, e passou de fase. Porém, no restante do ano, o Flamengo só decidiu sua vida longe do Maracanã, em confrontos diante do Amazonas, Palmeiras, Corinthians e agora Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Bolívar e Peñarol na Libertadores. Lembrando que quanto à decisão de mandos na Libertadores, a definição se dá por conta aí de campanha. Já na Copa do Brasil acontece por meio de sorteio, né? Tinha que ver como é que é esse sorteio aí, né? Quem é que faz, se a bolinha é marcada, o que está acontecendo, né, galera? Então o Flamengo só venceu um jogo de volta fora em mata-matas, né? Então dentro toda dessas decisões aí, eliminatórias, o Flamengo venceu apenas um confronto aí fora de casa, válido pela fase pré-oitavas da Copa do Brasil. O Mengão bateu o Amazonas por 1-0 na Arena da Amazônia, com gol marcado por Pedro. Foi a única vez que o Flamengo venceu. Desde então perdeu para o Palmeiras, porém daí saindo classificado, né? Perdeu, mas saiu classificado. E daí, assim como aconteceu contra o Bolívar, quando perdeu por 1-0 em La Paz, empatou com o Corinthians e com o Peñarol, passando no torneio nacional, né? E saindo fora na Libertadores porque perdeu no Maracanã, né? Pelo mesmo time que levou 5 do Botafogo, né? Então aí é outra coisa que nós temos que ver aí. Por que o Flamengo não fez gol em 180 minutos no Peñarol, galera? O que está acontecendo, né? Um time fraco. O Botafogo precisou de 45 minutos para fazer 5 gols, né? O que aconteceu, né? Foi corpo mole? O que houve, né? Isso que nós queremos saber. Então, com exceção aí do confronto com o Peñarol, o Flamengo mostrou aí como o Maracanã é um triunfo inapelável. Isso porque mesmo sem vencer fora, os resultados na ida muitas vezes sustentaram partidas ruins na volta, né? O Flamengo jogou, inclusive, contra o Corinthians, que houve aquela expulsão infantil do Bruno Henrique, né? Se não fosse o resultado feito em casa, o Flamengo teria caído, né? E assim deve ser na partida de ida no Maracanã, no dia 3 de outubro, diante do Atlético Mineiro. Também temos que ver quem será o árbitro dessa partida. Se for um cara que vai chegar para avacalhar, né, como foi lá em São Paulo, né? Também daí vai ferrar com o Flamengo no primeiro jogo, né? Esse que é o jogo principal do Flamengo, que deve vir com bastante desfalques ainda, né? Então o Flamengo indo em busca aí do pentacampeonato em sua terceira final consecutiva aí nesta competição, né? Boa sorte ao Flamengo aí e vamos para cima deles, né? Para mais um título aí, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.